Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita em forma de vídeos. Hoje vamos estudar a chegada da terceira revelação da lei de Deus, o Espiritismo. Anteriormente nós estudamos a primeira revelação, que foi Moisés, trazendo para o mundo a ideia do Deus único, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, de acordo com as ideias do seu tempo. Muito tempo depois veio Jesus, trazendo a doutrina de libertação do homem do seu próprio sofrimento. Esses ensinamentos preciosos, valiosíssimos para a nossa redenção espiritual. Estes ensinamentos nunca passarão. Como as próprias palavras do Divino Mestre atestam, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Em um mundo mais preparado, mas ainda misturado com muito atraso, Jesus veio plantar as sementes de um novo mundo, de uma nova era, com seus ensinamentos que seriam entendidos ao longo do tempo, à medida que a inteligência humana fosse se desenvolvendo, à medida que o homem fosse saindo dos instintos, elevando-se para um padrão mental um pouco melhor. As ideias de Jesus foram plantadas. Aos poucos elas vão germinando e ainda vão dar muitos frutos futuramente. Frutos estes que já foram colhidos por milhares de espíritos ao longo destes últimos 2000 anos. E hoje nós vamos entrar na terceira revelação. Então, as três revelações da lei de Deus se constituem de Moisés, Jesus e Espiritismo. Por que razão o Espiritismo é considerado a terceira revelação? E é isto que vamos estudar agora. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Espiritismo vem preencher com seus ensinamentos uma lacuna muito importante na vida de todas as pessoas. É exatamente o que acontece comigo depois da morte do meu corpo. Eu, como espírito, vou morrer junto? Vou deixar de existir? Vou ficar no limbo, no nada, esperando que Deus volte para poder me julgar e certamente me condenar aos infernos eternos? Ou a vida continua depois da morte? O Espiritismo claramente responde isso. A morte não existe. O Espiritismo claramente prova que ressurreição não é voltar para o corpo físico num futuro longínquo que nunca vai acontecer. Ressurreição é voltar para o mundo espiritual. O seu corpo morre hoje e você retorna imediatamente para o mundo dos espíritos. Isto é ressurreição. Voltar para este mundo aqui é reencarnação. Todos os dias muitas pessoas perdem o seu corpo físico e ressuscitam no plano espiritual. Outros tantos voltam ao mundo físico no processo da reencarnação, numa trajetória contínua de evolução. Então é nascer, crescer, viver, corpo físico morrer, ressuscitar no mundo espiritual e reencarnar novamente, quantas vezes forem necessárias, até que haja o aprimoramento espiritual ao ponto de os espíritos se tornarem libertos dos próprios enganos, do instinto, do orgulho, da maldade que a presença do instinto ainda impõe à vida de muitas pessoas. E Allan Kardec continua: o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. E é exatamente isto. O Espiritismo tem explicação para tudo. Porque o Espiritismo considera que a verdadeira palavra de Deus é a natureza. E de acordo com o estudo da natureza, através da ciência, você vai encontrar nas leis naturais uma explicação para absolutamente tudo, sem nada ficar para trás.
E ele ainda continua: o Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Isto, logicamente, se faz através do fator mediunidade. Pessoas especiais que nascem com a capacidade de receber as vibrações do mundo espiritual, de entrar em contato com seres que desencarnaram e ressuscitaram no mundo espiritual, estão vivos no mundo espiritual. E através da mediunidade existe um contato permanente entre mundo encarnado e mundo desencarnado. E nisto há uma comprovação contínua da existência do mundo espiritual, trazendo à humanidade esperança, fortaleza, porque sabemos que por mais difíceis que sejam os problemas, a vida sempre continua. E se nós soubermos lidar com os problemas que enfrentamos nessa vida, nós podemos entender que tudo passa. Esta vida atual em que estamos agora reencarnados, ela é um pequeno lapso de tempo, como se fosse um segundo na eternidade. Aqui tudo passa. E com a certeza da existência da vida após a morte, nós criamos a condição de tudo suportar. E pela esperança de um dia reencontrarmos nossos entes queridos, que já retornaram ao plano espiritual, sem a necessidade do desespero, como se a morte do corpo fosse o fim de tudo. Eu, como espírito imortal, sou consciência e eu nunca vou morrer. Meu corpo pode morrer, porém eu não vou morrer, porque a minha consciência, que sou eu, sobrevivemos pela eternidade afora. E é exatamente neste contexto de evolução espiritual, da certeza da sobrevivência da mente, do espírito após a morte, que o Espiritismo traz para nós uma nova maneira de ver a vida, alargando os nossos horizontes para além da morte do corpo físico que estamos habitando atualmente e também para tempos incontáveis antes desta vida. Nós chegamos neste momento de nossa existência depois de ter passado por inúmeras reencarnações. Fomos aos poucos evoluindo, aprendendo, nos transformando um pouquinho de cada vez até chegar à condição que estamos agora. Estamos muito longe ainda de atingir o objetivo que nos espera: tornarmos espíritos puros, livres de todas as mazelas, de todos os conteúdos mentais degenerados que ainda nos prendem à condição de espíritos que ficamos ligados obrigatoriamente a um mundo de expiações e provas. Já passamos por diversas etapas evolutivas, já fomos vírus, já fomos bactérias, já fomos plantas, já fomos animais, já fomos peixes, já fomos répteis, já fomos mamíferos de todas as espécies e ainda somos, até chegar à condição dos macacos superiores, que a partir daí tiveram filhotes geneticamente modificados, tudo sob a tutela dos espíritos superiores, até chegar à condição de humanoide, que não era nem macaco nem homem, era um ser mais evoluído do que o macaco e menos evoluído do que o homem, até chegar às primeiras humanidades. Há mais de 500 mil anos já existiam espécies humanas na Terra, logicamente que não tão evoluídos, muito mais atrasados do que o Homo sapiens, que só surgiu na Terra há mais ou menos 60 mil anos. Por isso nós somos o fruto de todo esse processo evolutivo. Em nosso DNA está registrado a história de nossa evolução. Por onde passamos, o nosso parentesco com todas as espécies animais, inclusive com seres unicelulares, e nós passamos por toda essa trajetória evolutiva, chegamos aos dias de hoje, ainda muito distantes de atingir a nossa meta de nos tornar espíritos pertencentes à comunidade dos espíritos puros, assim como é Jesus, assim como é Maria de Nazaré,
e muitos outros espíritos, os chamados anjos, arcanjos e serafins, que são aqueles espíritos que foram criados como nós, na extrema simplicidade e ignorância, e se tornaram espíritos muito evoluídos, capazes de atingir o máximo possível da evolução compreendida por nós, sendo estes espíritos então os tutores da vida. Eles evoluíram, se tornaram espíritos superiores e hoje são os tutores, os co-criadores. Eles usam o fluido cósmico universal criado por Deus para também criar, a partir do fluido cósmico universal, fazer as transformações, tornando-se coadjuvantes da criação. São capazes de co-criar. Criar é só Deus. Deus criou a base, o fluido cósmico universal, mas os espíritos superiores têm o poder de transformar o fluido cósmico universal, tornando-se co-criadores, diante do seu imenso poder mental de agir sobre aquilo que já existe para transformar e gerar tudo isto que nós vemos à nossa volta. Então, meus prezados irmãos e irmãs, isto é um preâmbulo do que vamos estudar nos próximos vídeos. Todas as quartas-feiras teremos o estudo sistematizado da doutrina espírita em forma de vídeos aqui no nosso canal às 19 horas. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por você estar aqui conosco.